ela sempre me apresenta dois valores. Um seria 1,25 e o outro seria um valor entre parênteses. Sempre ela vai me apresentar dois valores. Então, quando é que eu vou utilizar o valor entre parênteses? Quando a minha ação permanente for favorável à minha estrutura. Então, o que seria isso? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei ações permanentes favoráveis. Vejamos. No primeiro exemplo, eu tenho uma situação desfavorável. Vai? E Alberto? Tem como você notar mesmo nos 20 minutos? Sim. Obrigado. Primeira situação, desfavorável. Segunda seria uma situação favorável. Então vamos explicar aqui um pouquinho. Olha só, se eu tenho uma ação variável, seja ela decorrente do uso, do vento, atuando para baixo, então essa daqui é uma variável, atuando para baixo. Suponhamos que ela tem um valor de 3 kg. E o peso próprio da minha estrutura também está atuando para baixo. Suponhamos que tem um valor de 2 kN. Então, olha só. Se eu tenho uma sobrecarga de 3 para baixo e um peso próprio para baixo, eu vou somar. Correto? Então, eu vou somar. Então, eu teria um total de 5 kN. Ou seja, o peso próprio foi desfavorável para a minha estrutura, porque ela amplificou os esforços. Se a variável é 3, ela aumentou esse esforço. Somou mais 2. No segundo exemplo, não, ela é favorável. Por quê? Porque a ação variável atua para cima, a variável vale 3, e a permanente atua em sentido contrário, para baixo, com um valor de 2 kN. Ou seja, a minha ação variável atua com um valor de 3 para cima. Se a minha permanente atua para baixo com 2, ocorre uma subtração. Ou seja, ela diminuiu os esforços da minha estrutura. Então, 3 menos 2 dá uma resultante para cima de 1 kN. Situação do vento, por exemplo. Então, vamos lá. O vento ele pode atuar de duas formas. Suponhamos aqui a porta fechada, não tem uma abertura, então não há passagem do vento. Então, como o vento atua de fora, a gente fica sem ar. Abre um pedacinho. Olha, então vamos lá. A gente não tem abertura, o vento está atuando de fora para dentro, ou seja, o vento está provocando o quê? Pressão na minha edificação. Que seria um efeito de sobrepressão. Então o vento é positivo. Ele está pressionando a minha estrutura. Se a gente abrir a porta, ocorre a entrada. Aí tem que não estava correndo. Então vai ocorrer o quê? A entrada do vento e o vento vai levar a minha estrutura. Então entrou o vento e ele vai levar, ele quer levar a minha estrutura. Então seria sucessão. Ou seja, houve uma inversão dos esforços. Então está atuando peso próprio para baixo, sobrecarga para baixo e o vento está atuando para cima, em sentido contrário. Entendeu? Então esse seria um exemplo. Normalmente ocorre. E ocorre mesmo. Então aqui, ó. Então haveria aqui uma diminuição dos esforços. Ao invés de atuar 5, estaria atuando 1. Então toda vez que o peso próprio estiver em sentido contrário à ação variável, é favorável e a gente deve utilizar os valores entre parênteses. Então como é que... Oi? Na maioria dos casos. Então olha só, quando é que eu sei isso através dos valores? Quando os valores apresentarem sinais diferentes. Então olha só, o peso próprio está positivo, a sobrecarga positiva. Eu tenho o vento 1, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, positivo, 60. E pode ocorrer o segundo caso, com a porta aberta ali, que seria menos 110. Ou seja, está atuando em sentido contrário ao peso próprio. São 3 combinações. São 3 combinações. Então, aquele caso que você explicou, né? 3 combinações. Oi? Aquele caso que você explicou. Só que é o seguinte, tem uma outra observação. Eu nunca posso, pessoal, eu nunca posso utilizar na mesma combinação ações variáveis positivas com ações variáveis negativas. Então eu vou utilizar essas duas ações positivas em duas combinações
E na terceira combinação só entra na negativa. Eu não posso utilizar ação variável positiva e negativa na mesma equação. Entendeu? Depois, quando a gente calcular aqui, vai ficar mais claro ainda o porquê da gente não utilizar. Depois dele. Não, tá doido que intervalo agora. O pessoal lá roça. Deu fome. E eu tinha 8h40 já, né? Mas vamos resolver só essa. Viu? Eu achei que era, fosse 8 horas. Não, é sério, porque tem um. A pressão dele deve baixar. Hã? É, né? Porque eu acho que ele tem diabetes. Mas ele passa fome porque ele quer. Eu tenho uma ação permanente, que é o peso próprio. Toda vez que a gente falar peso próprio aqui, pessoal, a gente está se referindo à estrutura metálica. Beleza? Então vamos lá. Primeiro é peso próprio. Peso próprio de que? Estrutura metálica. Beleza? A segunda é sobrecarga, ou é aquela devida ao uso. A terceira é o vento 1, que é o vento de sobrepressão, que foi o exemplo 1 que eu dei ali. E o vento 2 é o vento de sucção, que foi o exemplo 2 que a gente abriu no bisturi. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho quantas ações variáveis, pessoal? 3 ações. Eu tenho uma sobrecarga, eu tenho o vento 1 e tenho o vento 2. O primeiro passo é isso, é identificar quantas ações variáveis eu tenho. A partir desses dados, eu já sei quantas combinações eu vou utilizar. Então a gente vai ter aqui, ó, FD1, FD2 e FD3. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, na primeira combinação eu vou pegar peso próprio, correto? Vamos lá. Pessoal, rapidinho, lógico. Pede, pessoal. Essa equação aqui, eu vou pegar a primeira parcela, que é referente ao peso próprio. Vou pegar o peso próprio e multiplicar pelo coeficiente de ponderação do peso próprio. O peso próprio vale 80. Da primeira que a gente fez foi FD1 e FD2. E temos 3 ações variadas. Aqui só tinha 2. Entendeu? Então, 80. Qual é o coeficiente de ponderação para estruturas metálicas? 1,25. Aqui, pessoal, olha. Combinações normais, 1,25 para a estrutura metálica. Mais. Observe, pessoal, que Agora você pega as duas positivas. isso, eu não vou utilizar, por enquanto, a negativa. Beleza? Então a gente vai excluir a negativa por enquanto. Eu não posso utilizar positiva e negativa na mesma combinação. Então vejamos, a sobrecarga vale 25. Então a gente vai pegar 25. Ela vai ser a principal agora. Pela equação, pessoal, a principal só pega o coeficiente de ponderação. Então vai ser 25. 25 é o que? É sobrecarga. Ou décimo risco do uso, é a mesma coisa. Vale quanto? 1,5. Quer ver mais ações variáveis, incluindo as decorrências de uso e ocupação. Pronto, 1,5. Mais a aproximação variável é o que? Vento. Então vai ser 60. Lembrando que essa do vento já entra com secundária. Se a gente pegar pela equação, entra só uma como principal e as demais como secundárias. Ou seja, a secundária sempre tem psi0 e gama. De determinada ação. Olha, a gente vai ver o tipo da ação. Ali é vento, então a gente vai pegar o psi0 do vento, 0,6 para o vento 0,6 e vamos multiplicar pelo coeficiente de ponderação do vento, que vale 1,4 igual a 0. Na segunda combinação, pessoal, o mesmo processo. Vou pegar 80. Eu estou achando que vou fazer somatório aqui. Eu pensei que já tinha feito o cálculo e que eu não duvido nada, já tinha dado certo. Então, olha só, pessoal,
Peguei a primeira parcela, que é a permanente, que é o peso próprio. Agora, a que foi secundária na primeira passa a ser principal. Então vai ficar 60 multiplicado por 1,4. Mais a que foi principal passa a ser 25. secundária. A gente vai pegar 25 multiplicado por 1,5 multiplicado pelo π0 da sobrecarga. 0,7. Olha só. Determinados esforços de cálculo em uma barra submetida às seguintes forças internas. Não foi especificado que agora o ambiente. Na outra a gente já tinha informação que era comercial. Você pega mais não? A gente vai pegar o intermediário mesmo, 0,7. Pelo fato da gente não conhecer a finalidade. Então a gente vai pegar. Olha só, pessoal, a gente tem 3 situações para sobrecarga. Foi aquela que a gente já viu isso. Pelo fato da gente desconhecer a finalidade, a gente vai pegar o valor intermediário, que é 0,7. Beleza? Não usou o menos 110 aí não? Não, porque eu não posso misturar ação variável positiva com negativa. Deixa no final. Entra na terceira. E ele vai entrar como. Você vai pegar a pior das contas de todos e vai. Pode haver compressão e tração agora, negativo e positivo. Porque olha só, Ele vai entrar como veja. secundário ou principal? Pessoal, olha só. Agora sim, agora a gente pega a lógica do porquê não utilizar. Aqui eu estou utilizando só ação o quê? Positiva. Se a gente adiciona uma negativa aqui, vai fazer o quê com a força? Diminuir. Correto? Então, qual seria o pior caso? Não utilizar a negativa. Ou seja, eu vou encontrar a maior força positiva para a minha estrutura. E nessa última aqui, só entra o quê? Peso próprio, que eu não posso retirar da estrutura. Não tem como a gente retirar o peso. E a negativa. Só a negativa, que seria a pior situação. Se a gente adicionar as outras positivas, aqui a gente poderia ter um valor negativo. Como eu estou adicionando mais positivas, eu só vou ter positivo. Aí, ao invés da minha base estar submetida à compressão e tração, estaria submetida só à tração. Então, eu tenho que verificar o pior caso para a ação positiva e para a negativa. A pior para a positiva são essas duas. E qual é a pior para a negativa? É retirar as outras ações variáveis positivas. Deixar só a única negativa que existe e o peso próprio eu não posso retirar da estrutura. A gente trabalhou com essas duas ações variáveis. Agora a gente faz o seguinte, olha. Como eu já trabalhei com essas duas, eu vou excluir essas duas ações e vou trabalhar com a negativa agora. E eu preciso trabalhar com o peso próprio também. Eu não posso retirar ações permanentes. Só que o sinal aqui é positivo e aqui é negativo. Ou seja, uma está em um sentido e a outra está em outro sentido. Então ela é favorável. Se é favorável, o coeficiente é o que está entre parênteses. Então a gente vai pegar 80, que é o peso próprio. Ao invés de utilizar 1,25, a gente utiliza agora 1. Então aqui, ó, peso próprio de estruturas metálicas, combinação normal, a gente utiliza o valor entre parênteses, que é 1. Ou seja, eu consegui reduzir ainda mais a ação positiva. Ao invés de utilizar 1,25, eu estou utilizando 1. Menos 110. Aqui é o quê? Vento. Vento multiplicado pelo coeficiente de ponderação do vento, que vale 1,4. Pessoal, quando eu tenho só uma ação variável, ela já é a principal. Beleza? Então eu não tenho ação variável secundária nesse caso aqui. Ela não pega o π0. Beleza? Ela não pega o π0. Menos 74 a última, né? Pode falar. Ah, mas é diferente a primeira aí. Ó, Ah, não deu certo. pegar a máxima positiva, que é 210,25, Isso é um DR. e a máxima negativa, que é menos 74. Ou seja, a minha barra estará submetida a uma tração de 210 e a uma compressão de 74. Então, no primeiro exemplo, eu preciso dimensionar a minha estrutura só para tração.
Na segunda eu preciso dimensionar para tração e para compressão. Beleza? Intervalo agora? Agora é intervalo, né?